Olá, telespectadores. Estamos iniciando aqui no canal 16 mais um programa Ponto de Vista e iniciando um novo ciclo. Então, quero desejar a você, telespectador, aqui de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, no interior do Rio Grande do Sul, 2012, com muita energia positiva, que você consiga realizar as suas metas, os seus sonhos, enfim, em 2012. No programa de hoje eu tenho o prazer de estar recebendo uma das pessoas que eu considero um dos homens mais, um intelectual, um homem que tem contribuído e muito no processo político, sem mandato, mas tem dedicado praticamente a sua vida para nós melhorarmos no campo social, econômico, político, com as suas teses, com as suas posturas, enfim, e que é o escritor e arquiteto Percival Pugina. Percival Pugina, seja bem-vindo, prazer muito grande recebê-lo e já aproveitando a oportunidade para desejar ao amigo, à sua família, 2012 com muita energia positiva e muito sucesso. Olha, este país é tão encantador, tão sedutor e e dá tanto motivo à reflexão e à análise, né, que o ano sempre se afigura cheio de coisas para fazer, né, de matérias para discutir, de propostas para encaminhar. Então, eu tenho certeza que será para ti, como um comunicador destacado da imprensa gaúcha, não é um ano de muita atividade, de muita riqueza. E tu dás uma contribuição importante para a comunicação social do Estado. Então, eu venho a esse programa, Milton, primeiro para aproveitar esta oportunidade, desejar aos nossos telespectadores um ano muito bom, muito produtivo, de muita felicidade pessoal, familiar, de muita realização, né? E a ti, nesse ano 2012, o mesmo sucesso que vem escolhendo na tua carreira. Muito obrigado. Nós teremos um ano atípico, né? Nós teremos um ano aí com grandes movimentações, porque esse é um ano eleitoral, um ano em que os brasileiros vão escolher vereadores e prefeitos, né? Não vejo, assim, grandes mudanças dentro do cenário político, pelo engessamento que nós temos de um quadro, de uma legislação ultrapassada, que eu permanentemente falo sobre isso, uma legislação ultrapassada, que é a legislação eleitoral. Não sei o que lhe parece, qual é o prognóstico, enfim, deste ano de 2012? Uma das coisas que mais me ocupa, e tu sabes disso, e muito temos falado, não é, em tantos programas a respeito deste assunto, é que todos estamos num amplo consenso no Brasil de que temos graves problemas, de que há muita coisa importante que está errada no país, mas a realidade nos bate à porta da seguinte maneira: está tudo errado, mas não mexe. Então nós continuamos, né, falando das coisas erradas sem que haja uma mobilização consistente no sentido de produzir as alterações necessárias. E o que mais se faz são pequenos remendos, né, que estão muito longe de resolver o problema e muito distantes da possibilidade de produzirmos no Brasil uma realidade política melhor. Uma das definições mais sintéticas que eu acho que se pode fazer é essa: a política no Brasil molda as instituições, como tem que ser. E instituições são coisas importantes, elas são determinantes da conduta da sociedade, dos agentes políticos dentro da sociedade. Então nós temos as nossas instituições e a nossa política, em vez de produzirem o bem comum, né, ela ser usada para produzir o bem comum, ela é abusada para produzir o bem de alguns. E isso vai nos revoltando e nós não fazemos nada para mudar. Nós temos aqui, eu quero mostrar ao telespectador, né, pedir para o nosso pessoal da produção, esse livro aqui eu recomendo ao telespectador, um livro muito interessante que fala sobre pombas e gaviões. E ele diz sobre
gostar ou não de política é irrelevante. Ela é uma das coisas irremovíveis da vida de quem se recuse a viver no mato. E tem fortíssimo poder de determinação sobre a qualidade da vida social e econômica, os valores morais, os princípios fundamentais da ordem social, a dignidade da pessoa humana, o progresso e a civilização. Desinteressar-se, telespectador, por tema tão dominante e insuprimível da vida dos povos, não é uma atitude moralmente responsável. Se a política é inevitável, não relaxe, nem goze. Não seja uma pomba no meio dos gaviões. Alerte-se contra os que o querem estraçalhar. Por isso que eu recomendo, leia esse livro, né? Leia esse livro, Pombas e Gaviões, de autoria do Dr. Percival Pugino, escritor e arquiteto. Um livro interessante. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse livro. Né? Esse livro é contém um conjunto de ensaios em que eu analiso vários aspectos, né? E, de um modo geral, todos esses aspectos estão condicionados por uma percepção, que é a sensação que tenho sobre a ingenuidade do brasileiro na sua relação com a política. Nós fazemos críticas muito ácidas, muito ásperas, né? E ainda assim, apesar das críticas, é só entrar nas redes sociais a gente vê que é pau na política para todos os lados, né? Mas isso não nos retira da ingenuidade na medida em que são críticas vazias, são críticas que não produzem consequência. Então, esta ingenuidade, né, de estarmos entrando num jogo por regras péssimas, produzindo consequências ruins, nos coloca naquela situação que eu descrevo no livro repetidas vezes, em que os ingênuos estão na cadeia alimentar dos mal-intencionados. Os mal-intencionados sabem o que estão fazendo. Os mal-intencionados conhecem e reconhecem, né, o peso e a força das instituições, sabem como agir contra a instituição familiar, no sentido de destruí-la, sabem como agir nos meios de comunicação para transmitir as suas posições, as suas teses e as suas ideias. Eles sabem usar o sistema eleitoral para o benefício e o privilégio de alguns em detrimento do bem comum, né? Esta coisa tão maldosa, tão malvada, tão satânica, não é, quanto fazer com que sugerir às pessoas que seja possível viverem umas às custas das outras. Né? E tudo isso sob o patrocínio de um Estado que, quando se dispõe e propõe a fazer isso, irremediavelmente vai assumindo espaços na vida privada, vai constrangendo o desenvolvimento das pessoas, vai limitando a sua capacidade de produzir e de gerar iniciativas próprias, pessoais, vai inibindo o próprio desenvolvimento da dignidade da pessoa humana por ação e intromissão do Estado. São tantos e tantos exemplos, toda hora está acontecendo isso. Exemplo recentíssimo, mas é apenas um dos muitos, da Lei da Palmada. Né? É uma intromissão indevida do Estado, que tem leis contra a violência sobre a criança, tem número suficiente, mas querem inibir, pretendem com isso inibir até mesmo aquele pai amoroso com a sua palmadinha educativa eventual num filho, passa a se transformar num ato de violência inaudita, né? E quem é pai sabe que muitas vezes é necessário se aplicar uma coisa assim que a criança sinta quem é a autoridade dentro de casa. Então, e interfere na família e usa os meios educacionais que o Estado constitui para fazer a cabeça das pessoas. E nós vamos ingenuamente entrando nisso, passivamente, sem capacidade de reação. É complicado. Eu tenho dito sempre o seguinte, eu recebo muitas mensagens e converso muito com as pessoas, né?
E recebo muitas reclamações, assim, as pessoas me dizem, tem gente que me diz assim, poxa, eu não quero mais saber de política, eu estou com nojo de política, eu não voto mais, Milton, não adianta tu ficar me recomendando, eu não voto mais, eu paro e pergunto para a pessoa, mas só o seguinte, cidadão, quem é que você votou na última eleição para deputado federal? Aí o cara olha para mim e diz assim, não sei, não me lembro, não estou afim. Pois é, esse é o grande problema. A pior ignorância que existe hoje no processo político é justamente a pessoa que bate no peito e diz assim, eu odeio política, eu não gosto de políticos, os políticos não prestam. Esse é o pior ignorante que tem, porque ele está fazendo um mal tão grande para ele e para a família dele que ele não tem ideia. Porque é justamente isso aí que está dizendo o livro, Pombas e Gaviões. Os oportunistas, eles vão alimentando essa cadeia cada vez mais. A conta fica cada vez mais cara para a sociedade. Ou o cidadão se conscientiza e entra para dentro do processo político porque a vida dele depende disso no dia a dia. Qualquer movimento, até para atravessar uma rua, qualquer movimento, o processo depende da política. Então, se as pessoas não se aperceberem disso e não entrarem dentro do processo político, e aí eu faço uma observação, quem diz que a política dá náuseas, política não presta, enfim, está completamente equivocado, porque tem muita gente boa dentro da política. E é fácil fortalecer os bons nomes e botar para fora os péssimos, os que não prestam. Eu acho que o caminho é por aí. Né? Porque não adianta, desculpa, o cidadão falar, olha, eu não gosto de política, eu detesto política, eu não quero saber de política. Pô, mas tu votou em quem? Não sei. Eu votei por votar. O sujeito que vota em qualquer um, né, provavelmente está elegendo alguém capaz de fazer qualquer coisa. Votar em qualquer um é votar em alguém. Qualquer um é o tipo do cara que faz qualquer coisa. O indignado com a política, e não faltam motivos de indignação, se chegou à conclusão de que não deve votar, por favor, não vote. Você é obrigado, com a nossa legislação, o obriga a comparecer. Não o obriga a votar, o obriga a comparecer ao local de votação. Então você compareça lá e não vote. Agora, o melhor uso que você pode fazer da sua indignação é votar em alguém que você considere capaz e competente de expressar esse seu desejo de mudança. Olha, se o nosso telespectador, se o senhor que está em casa e a senhora que estão assistindo este programa, né, não gostam de política, eu vou lhes fazer uma confidência. Dessa política que o senhor e a senhora não gostam, eu também não gosto. Ela não é gostável. Né? Tem tanta coisa errada que é difícil gostar. Agora, a política como instituição da democracia para produzir o bem dos povos, ela é uma coisa importante e pode ser algo nobilíssimo, contanto que agentes políticos bem escolhidos, em instituições bem modeladas, se articulem para produzir o bem comum. Agora, votando em qualquer um, votando por interesse, reclamando da desonestidade dos desonestos e reelegendo os desonestos, como tivemos tantos exemplos na eleição de 2010, em função da não validade da lei da ficha limpa, quantos bandidos de colarinho branco voltaram no voto popular para dentro do Congresso Nacional? Esse eleitor que vota no sabidamente desonesto produz ao país um dano muito maior do que o desonesto político eleito. Porque é uma multidão. E é uma multidão que seguramente se conduz com esses mesmos critérios nos vários aspectos da sua inserção dentro da sociedade. E eu acredito muito, sou muito otimista, nós estamos avançando, eu dou um exemplo aqui. Olha, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no ano de 2011, com a presidência aí do deputado Adão Vilaverde, que está deixando a presidência, ela provocou e produziu grandes debates aqui dentro do parlamento que há muitos anos eu não via. Eu, ao menos desde a década de 90, quando cheguei aqui em Porto Alegre, eu nunca vi um ano com tantos debates qualificados e importantes para a nação
que foram produzidos aqui dentro da Assembleia Legislativa. O que eu quero dizer com isso? Que quando querem fazer, se faz. Né? Eu acho que em 2012 nós teremos uma sequência também de grandes debates, mas a política se faz dessa maneira. Não tem outro caminho na democracia, a não ser que nós queiramos voltar para o processo da ditadura. Né? É no intercâmbio de ideias, é na dialética, é no esclarecimento, e aí os meios de comunicação têm uma importância enorme, né? Porque eles são vetores da informação que forma o juízo. E aí é que se requer a capacidade de análise, né? Não ver a política apenas como o diz que, o ti, porque falou, porque pensou, porque vai concorrer, porque isto e porque aquilo. A política não é isso. Isso aí faz parte da dinâmica da política, mas a pauta política que interessa à sociedade teria que estar alguns degraus acima, né, das questões pessoais, dos pequenos arrufos e das animosidades que muitas vezes são construídas naturalmente e às vezes artificialmente construídas também, no sentido apenas de gerar a polêmica, o debate e fazer disto notícia. Eu acho que a mídia ela tem um papel fundamental, importante, mas ela também, eu faço aqui uma meia-culpa, eu acho que ela passa muito tempo dando tipo assim um balde de água gelada na sociedade, porque ela trabalha muito em cima do sensacionalismo, sempre destacando as coisas negativas e deixa de lado as coisas positivas. Eu acho que tinha que fazer um balanço sobre isso, né? Porque senão é o desalento total que acaba a sociedade, as pessoas lá na ponta. Olha, é só denúncia contra fulano, é corrupção, é enxurrada disso, é aquilo mal feito, são os malfeitos nas prefeituras, nas câmaras municipais, no governo do Estado, na presidência da República, enfim e tal. Aí não dá, né? A mídia tem que fazer um papel importante de denunciar, eu acho que tem. Esse o papel dela. Tem. Mas em contrapartida, ela tem que fazer o contraponto, também mostrar as coisas positivas. Né? A mídia não existe para apoiar governo, né? É papel da imprensa fazer esta crítica e fazer a fiscalização. Nós vimos esse ano de 2011, foi um ano muito dominado, né, pela pauta da corrupção no Brasil. Né? Então, se formou um consenso de que as pessoas são contra a corrupção. Um grande consenso, né? Parabéns, as pessoas são contra a corrupção. Mas há uma parcela significativa do eleitorado que vota em corruptos. Até os corruptos, tem corrupto que é contra a corrupção. Contra a corrupção. Aliás, a lei da ficha limpa passou praticamente por unanimidade. Não sei se passou porque era tão claramente inconstitucional ela entrar em vigor para a eleição de 2010, que aí votaram sem maior constrangimento, sem maior preocupação de que pudesse atrapalhar a carreira de alguém. Né? Mas se promoveram mobilizações contra a corrupção. É vão, isso é inútil. Uma marcha contra a corrupção, me desculpem aqueles que participaram, que se sentiram atraídos, foram poucos, né? Por quê? Porque isso é a mesma coisa que fazer marcha contra a dengue, fazer marcha contra o câncer. Tem que ser... a corrupção aqui, o corrupto este, quer dizer, tem que ser mais objetivo do que uma coisa muito vaga, um corrupto sem nome, uma corrupção sem vetor, sem agente. Né? Então, eu acho que nós temos que pensar mais profundamente na política. Esse é o assunto em torno do qual eu me mobilizo, né, e que estudo, e que procuro escrever, e tenho certeza que este ano esta pauta vai ficar prejudicada, porque é uma pauta, um ano eleitoral, e como nós temos eleição a cada 2 anos no Brasil, nós passamos mais tempo discutindo a política das pessoas do que a política das instituições, dos modelos, dos modos de fazer, das propostas de governo. Né? E, infelizmente, uma parte importante da mídia, a não ser eventualmente programas como aqueles que tu fazes, né, se debatem os assuntos num sentido mais amplo. Mas o ano vai ser um ano eleitoral, os partidos vão estar empenhados em eleger os seus prefeitos, né?
os seus vereadores, já preparando a eleição de 2014. Então, neste sentido, eu acredito que não vamos avançar muito. E, infelizmente, perdemos os 8 anos do governo Lula, aliás, os 8 anos do governo Fernando Henrique, os 8 anos do governo Lula, sem fazer uma reforma institucional importante no país. E que o país precisa urgente, né? Eu sempre digo o seguinte, doutor Percival Pudina, concordo plenamente com o que o senhor coloca aí de fazer campanha contra a corrupção, enfim, tem que desencadear uma campanha forte, firme, consistente contra a impunidade. Eu acho que a impunidade é o grande problema nesse país, não é? Processos e mais processos que estão engavetados ou nas prateleiras na Suprema Corte contra ministros de Estado, senadores da República, deputados federais, conselheiros de tribunais de contas, quer dizer, e não sai, não acontece absolutamente nada. Essa sensação da impunidade. Eu acho que esse é o grande problema, porque se nós tivermos aí uma legislação firme, forte, em que comecem os corruptos serem realmente condenados e devolver, não é só ser condenado, tem que devolver dinheiro público. Eu acho que o país começa a ir para um outro caminho. Né? Há um levantamento da Fiesp que estima o montante dos recursos desviados. Vejam bem, quer dizer, o montante dos recursos desviados pela corrupção por ano no Brasil, e em função disso estamos em 63º lugar entre os países mais corruptos do mundo. Né? Esse ano parece que caímos ainda um pouco mais, para o 75º lugar, estima em 72 bilhões de reais. Se somares todo o investimento público, mas o conjunto das obras do PAC no ano de 2011 não chega a isso. Quem aponta isso é a Fiesp? A Fiesp. Mas eu gostaria que a Fiesp trouxesse também o nome das empresas e dos empresários corruptores. Corruptor, claro. Que aí a Fiesp não faz. Não, é evidente. Seria interessante que a Fiesp viesse e apontasse, olha, tudo bem, mas aí desses 72 bilhões... Para a classe política ficou tanto. E para o empresariado ficou quanto? E esses aí são aqueles que eu disse no começo da nossa conversa aqui hoje, que são aqueles que usam da política para promover o bem de alguns. E são esses alguns que são exatamente os setores empresariais corruptos e a política corrupta e as corporações empresariais funcionais e o corporativismo da política que promovem esse grande desvio de recursos que acaba faltando dinheiro lá na ponta. Porque, sob o ponto de vista, digamos assim, das contas públicas, o Brasil está hoje, felizmente, numa posição privilegiada. Tornou-se privilegiada essa posição porque nós enfrentamos a dura luta dos anos 90. Né, que foi uma luta contra o desequilíbrio fiscal para colocar ordem nas contas do governo. Custou muito caro isso. Isso empobreceu os estados, inclusive. A União passou a ter recursos, houve um aumento da carga tributária no país. Isso custou caro, quer dizer, a falta de recursos nos estados foi um produto desse esforço de acertar as contas nacionais. O Brasil hoje tem o seu endividamento está abaixo de 60% do PIB, que é o teto que foi estabelecido, por exemplo, pela União Europeia para os países da zona do euro. Os países da zona do euro se comprometem, ao entrar para a zona do euro, em manter abaixo de 60%. Todos estouraram. Todos estouraram. Então, estão mais complicados do que nós. Isso nos dá uma posição vantajosa. Né? Mas nós sabemos o quanto nos custam mesmo esses 60%. E bota mais em cima disso a carga da corrupção. É muita grana. E aí, quando o doutor Percival Pudina fala na década de 90, que nós fizemos um sacrifício muito grande, eu não posso esquecer, né, telespectador, de lembrar a grande rolagem da dívida provocada pelo governo Brito com o senhor César Busato, que hoje compromete 13,5% da receita própria líquida do Estado do Rio Grande do Sul para pagamento da dívida. Um verdadeiro absurdo, que na época era apresentada uma proposta de 7% do comprometimento da receita própria líquida, oscilou em 9%, e aí o governo Brito fechou em 13%, que é a conta que os gaúchos pagam hoje, e os demais estados também. E aí, quando se fala em corrupção também,
eu pergunto o seguinte: o senhor Antônio Palocci, 20 milhões, ganhou 20 milhões, está bem. Quem contratou, por que contratou, qual foi o resultado dessa contratação? Não aparece. Aparece o Palocci, 20 milhões. Mas eu gostaria, e eu acho que o povo brasileiro gostaria de saber, quem contratou, por que contratou e quais foram os resultados. Isso não vem, né? É uma coisa que a mim me confunde um pouco, né? Saber. Vamos tomar como correto. Quer dizer, foi prestado serviço, bem prestado, né? Um serviço valioso, e foi regiamente pago. Né? Em 2 anos, a empresa de consultoria do Dr. Palocci faturou 20 milhões de reais. Bem mais pobrezinho teria sido a consultoria prestada pelo ministro Pimentel, né? Coisa de 2 milhões de reais em 1 ano e pouco, 2 anos. Mas quem é que fecha uma empresa que faturou em 2 anos 20 milhões e uma outra que faturou em 2 anos 2 milhões de reais para assumir um ministério? Mas vai gostar de servir ao povo, não é, por 25 pila por mês? Né? Isso, para mim, é que me deixa com as orelhas em pé, porque a possibilidade de que alguém crie uma empresa e ganhe dinheiro está tudo muito certo. Mas aí tu fecha, a gente põe os 2 pés para trás perante esse tipo de generosidade, de disponibilidade de servir à pátria. Eu não faria isso, em hipótese alguma, não fecharia uma empresa tão lucrativa, estando tão bem conceituado no mercado de consultoria, né, para assumir um cargo público e ainda ficar exposto à maledicência dos maledicentes. Né? Mas, enfim, são coisas difíceis de entender. Isso aí se confunde muito, né? Muito ruim isso aí, quando se confunde o público com o privado. Eu me lembro de vários casos, por exemplo, o cidadão deixa a presidência do Banco Central. Isso aconteceu com Pedro Malan, com Armínio Fraga, agora com Henrique Meirelles, enfim, com todos. E aí fazem uma maquiagem sobre esse discurso da quarentena, mas imediatamente o cidadão está operando como consultor, como não sei o que, enfim. E ele, obviamente, ele tem informações privilegiadas. O mercado abre às 9 da manhã, ele já às 9 da manhã sabe qual é a taxa que o mercado vai colocar num dia. Quer dizer, é um negócio... Quando se mistura o privado com o público, é complicado isso. É muito complicado. Agora, como corrigir isso? Não sei, mas nós precisamos avançar. Necessariamente com quarentenas maiores. Né? Eu acho que valeria a mesma, inclusive, para quem sai do Poder Judiciário, se aposenta e passa a advogar. Tem mais facilidade que o resto dos colegas exatamente, o caso de ministros e desembargadores. Por falar nisso, né, no judiciário, Brasília, geralmente, no final de ano, surpreende a sociedade, ou é com o executivo aumentando impostos, ou o legislativo, lá o Congresso Nacional, aumentando o salário dos próprios parlamentares, ou com regalias para os servidores, enfim. Mas esse ano de 2011, quem fechou com chave de ouro foi o Poder Judiciário, né? Essa decisão de inibir o Conselho Nacional de Justiça, esses pagamentos que estão sendo constatados como possíveis pagamentos irregulares, né, de auxílio moradia, de férias, prêmio, enfim e tal, complicado. Hoje tem uma matéria na Folha de São Paulo, né, eu não li no jornal, mas li uma notícia na internet a respeito, né, de que é proibido converter determinados auxílios que recebem em tempo, né, de descanso, em dinheiro. Né? Mas se converter em férias, aí é possível converter. Então, teria sido feito lá em São Paulo, várias dessas conversões. Transforma aquilo que não pode ser convertido em férias e aí transforma as férias em dinheiro. Ora, isso feito dentro do Poder Judiciário, estabelecendo mecanismos para burlar impedimentos legais, e a decisão de suprimir poderes da Corregedoria não pode deixar de produzir na opinião pública o efeito que produziu. Por quê? A Corregedora está querendo fazer correição
né? Então é preciso sustar esta atividade, pega muito mal. Houve aí uma porção de erros que, até na minha avaliação, começou com a exibição em canal de televisão das sessões do Supremo. Até há uns anos atrás, até começarem essas transmissões no canal da NET, não sei se tem TV aberta, né, das sessões do Supremo, e eu as assisto, os ministros do Supremo eram pessoas pouco conhecidas, eles só eram conhecidos no mundo jurídico. Com a transmissão por televisão, eles se tornaram celebridades, né? E o efeito da câmera de televisão sobre a vaidade humana é uma coisa muito séria. Então, transcende a vaidade naquele espaço e naquele ambiente. E o fato de que as pessoas estão vendo aquilo tem produzido erros e decisões, e exibiu e tornou pública também, né, as decisões horrorosas tomadas pelo Supremo, entre as quais essas, né, essas de reduzir as competências do Conselho Nacional de Justiça quando o Conselho está agindo para promover correições e analisar abusos que são cometidos. Agora, eu vejo com esse problema, essa crise dentro do Judiciário, um ponto positivo, porque está chegando o momento do Judiciário abrir, né? Ele precisa ser mais transparente, a sociedade paga a conta, né? O Poder Judiciário tem que ser mais transparente, as corregedorias, né, principalmente dos tribunais Norte, Nordeste, Eixo, Rio e São Paulo, são uma verdadeira inércia, é um corporativismo, né? É um verdadeiro corporativismo. Nós temos aí problemas seríssimos, por exemplo, que o Conselho Nacional de Justiça apontou, no 5º Constitucional, cidadão que fez a vida dele na advocacia, na iniciativa privada, ele é indicado para a Suprema Corte ou para um tribunal como desembargador, e aí daqui a pouquinho ele carrega aquele tempo que ele teve na iniciativa privada para dentro do poder público. Não pode. Ele que vai receber o INSS dele lá do tempo da atividade privada, e no poder público não, porque nós é que pagamos essa conta, né, doutor? Essa é uma das questões que se debate muito hoje, né? Mas eu queria falar também e trazer aqui para os nossos telespectadores a sua experiência. O senhor recentemente fez mais uma viagem a Cuba, e aí o senhor escreveu esse livro aqui, A Trajetória da Utopia. Tragédia. Na década de... Não, em 2000, né? 2000, o senhor escreveu. 2002. 2002. De 2002. Deixa eu mostrar aos telespectadores aqui. Né? É mais um livro que eu recomendo, também de autoria do arquiteto e escritor Percival Pugina, porque os cubanos têm que pedir licença para entrar e sair, meus amigos, de seu próprio país, e muitas vezes isso não lhes é concedido. Porque se todos somos iguais, há uma classe dirigente enriquecida, enquanto há uma maioria pobre que sequer pode dizer que é pobre. Isso eu estou falando de Cuba. Porque há um apartheid humilhante para os cubanos, proibidos de entrar em muitas praias e instalações turísticas lá de Cuba. Então, tem muitos detalhes aqui. E também da sua recente viagem agora. Cuba melhorou depois o ano que vem, retornou lá? Nesse ano agora, nós estamos já retornou? Sim, eu voltei melhorou, em outubro. Aliás? Não. Eu voltei em outubro, depois, quando fará quase 10 anos que estive lá da última vez, e em função de notícias que vêm de que estariam havendo mudanças a partir da saída do Fidel Castro, a entrada do Raul Castro, né? Eu tenho curiosidade de ver, porque é um país fascinante para quem quer pensar politicamente sobre regimes totalitários. Não temos mais tantas experiências assim, né, no Ocidente, pelo menos acessíveis, perto para a gente. É uma viagem relativamente barata, né, ir lá para conhecer como é que funciona um regime desse tipo. Então, eu fui várias vezes, fiquei quase 10 anos sem ir, em função de alguns problemas que eu tive na última viagem por ter feito contato com dissidentes, né? Agora deixei passar esse tempo todo e quis voltar para ver os câmbios, né? O que estaria mudando. E encontrei um país 10 anos mais velho, uma revolução 10 anos mais velha, né? E um povo 10 anos mais triste.
porque as coisas em Cuba não acontecem um dia. O senhor imagina o que seja isso. Nós aqui no Brasil, como tem muita novidade, né? Então as coisas se renovam. Né? Cuba é um dia igual ao outro, um ano é igual ao outro. Né? Daqui a um ano vai ser como agora, porque não há perspectiva nem expectativa de mudança. Num regime de brutal escassez de tudo. Fala-se muito, né? Ah, não, mas eles têm educação e saúde. Tem. Não é essas coisas todas, como dizem, porque é uma educação feita para fazer a cabeça das pessoas, então ela não gera dinâmicas individuais capazes de levar as pessoas a buscarem o melhor para si, de serem melhor do que são. É uma educação muito restritiva e disciplinadora, que tem por finalidade preparar o cidadão para aquele regime. Então, é uma educação com muitos problemas, mas é extensiva, né? E tem um sistema de saúde também extensivo, que não é nenhuma maravilha, porque sabe-se hoje que não se faz medicina sem equipamento, sem exames, a medicina encarece-se a cada ano, né, em função exatamente dos avanços qualitativos. Como eles não têm dinheiro para isso, é uma medicina muito no olho, muito na experiência, não tem acesso fácil a esse tipo de exames que se fazem aqui no Brasil. Eles trabalham geralmente uma medicina mais preventiva, de família, né? Eles têm isso. Como tem muitos médicos, eles têm um médico para cada 200 habitantes. Os médicos param na saída dos hotéis para se oferecer como guia turístico, porque ganham uma miséria e não têm o que fazer. Né? Mas a questão é, educação e saúde, vamos dar de barato que seja isso tudo. Embora tu vá numa farmácia, vidrinho com rótulo, o elenco de medicamentos disponíveis também é muito reduzido, porque o país não tem dinheiro. Mas se tu não está doente nem estudando, porque nem sempre tu está doente, né? E nem sempre tu está estudando, como é que faz? Bom, há uma ociosidade nacional. Legiões de pessoas desocupadas, mesmo entre aquelas que têm emprego. Porque não há o que fazer, a economia não anda, as coisas não acontecem. A sociedade, o salário médio cubano é equivalente a $15. Então, é um país que vive numa pobreza infinita. Então, quando eu descrevo isso, as pessoas me dizem, sim, mas e o Brasil? Tem uma coisa, eu nunca imaginei apresentar o Brasil ao mundo como modelo. Isso pode ter sido algum delírio do Lula no ano passado. Mas apresentar o Brasil como modelo de sociedade justa, harmônica, próspera, não dá, estamos longe disso ainda. Agora, cansaram de nos apresentar para nós Cuba como modelo. As pessoas havia toda uma histórica cultura de exaltação ao regime cubano. As nossas autoridades iam para lá, se abraçavam nos ombros do Fidel Castro e soluçavam as suas utopias. Né? 53 anos depois. Mas olha, quando o Fidel Castro chegou ao poder no dia 1º de janeiro de 59, a capital do Brasil está no Rio de Janeiro. Você tem uma ideia de quanto tempo faz que o pobre povo cubano está sob um regime desse, né, com dezenas de milhares de pessoas presas, as pessoas se atirando ao mar para escapar. E não se diga que isto que a Revolução teve dificuldades, não teve dificuldades. Todo o patrimônio estrangeiro do país, todo aquilo um investimento estrangeiro que entrou na ilha durante os anos anteriores à Revolução para produzir as indústrias locais, os setores econômicos produtivos locais, no ano de 59 passou para a mão do governo, de graça. Foi tudo desapropriado, pagaram um pila. Né? E não conseguiram botar aquilo para produzir porque não tinham competência técnica para fazer. E é um regime totalitário, uma sociedade policialesca, né, em que se controla a vida das pessoas na sua intimidade.
2 emissoras de televisão oficiais que só falam bem do governo, 2 jornalecos que são os verdadeiros pasquins, não é, que só falam. Nunca o Fidel Castro teve, em 53 anos, ou o Raul agora, o dissabor de pegar o jornal e encontrar uma notícia crítica à sua gestão e à sua administração. Então, não há mudança. O povo, eu senti de 10 anos para cá, o povo está mais triste, mais sujo, que não tem sabão. Não tem sabão porque não tem gordura, não tem gordura porque os rebanhos animais foram dizimados, se los comeram. Então, o cubano toma banho sem sabonete e lava roupa com água. E agora, então, eles abriram para algumas atividades privadas, que seria um grande avanço. Permitiram que as pessoas... Porque o barbeiro era funcionário público, a manicure era funcionária pública. A gente não consegue nem imaginar, né? Mas era assim, 100%. 100% dos barbeiros. Então, agora, se o sujeito quiser botar uma barbearia, então ele pode pôr uma barbearia. Então, o que se faz? Se vê gente vendendo pedaço de pizza na rua, mas não, isso não... Isso é muito insuficiente ainda para produzir uma economia que vá para frente. E como é que avalia, como um escritor, um homem estudioso, enfim, também, esse novo caminho aí preocupante com a Coreia do Norte? A Coreia do Norte é uma preocupação para a humanidade inteira, né? Porque aquela dinastia nós temos uma monarquia comunista, um troço nunca antes visto na história, né? Como tem a bomba atômica e passam, pelo menos nas suas manifestações externas, que não são frequentes, não é? Um arroubo belicista, né? Isto produz uma preocupação para a humanidade. Eles têm um exército de 1 milhão de pessoas, um país armado até os dentes. Né? Não se sabe bem para que eles estão... A que eles estão se preparando. Mas sempre que um país submetido a um regime não democrático se militariza excessivamente, se capacita como potência nuclear, né, isto é um motivo de preocupação. Agora, os Estados Unidos, mergulhado numa crise financeira violenta, retira as tropas do Iraque, a Europa mergulhada numa crise financeira. O que nós podemos esperar em 2012, Percival Pugina, nesse contexto? O Brasil não é imune, não vai ficar imune. Não. As crises estão acontecendo aí. Bom, certamente vai haver uma redução de demanda, uma redução de consumo que pode nos afetar. Quer dizer, esta queda, eu tenho dito que esta queda do PIB brasileiro, esta queda no crescimento do PIB brasileiro, que se aproximou de 0 no último trimestre do ano passado, aconteceu ainda antes de começarmos a ser afetados pela crise da União Europeia e dos Estados Unidos. Esse período de 2008 para cá foi benéfico para o Brasil e não só para o Brasil, quer dizer, nesse período o Brasil, aliás, foi dos emergentes a economia que menos cresceu. A Rússia cresceu mais, a China cresceu mais, a Índia cresceu mais, a África do Sul cresceu mais, e aqui na volta todos os países, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, cresceram mais do que a economia brasileira. O período foi benéfico para os emergentes. Agora, foi benéfico no sentido de que aumentou a demanda, não é, por produtos primários que produzimos. Mas será que essa é a melhor alternativa para o crescimento do PIB brasileiro e para o nosso desenvolvimento social? Pense comigo. A produção primária, a produção das commodities, a produção de minérios, é uma produção que não gera bons salários, gera volume de produção, né, em valores absolutos, mas não gera boa renda, não gera bons salários, não gera ascensão social para aqueles que estão vinculados a essa atividade. É muito como o setor de construção civil paga baixos salários porque os recursos humanos necessários são recursos de pouca qualidade. E o Brasil não deu esse passo. Nós perdemos muito tempo no sentido de qualificar os nossos recursos humanos.
Agora, há uma lição que a Europa está aprendendo, que eu vi a Europa, acompanhei esses últimos 10 anos, eu fui várias vezes à Europa, todos os anos pelo menos uma vez, e sempre achei que estão gastando demais. Milton, onde tu ia, tinha obra pública. Tu vias, achavas que aqui está tudo pronto. Não, está cheio de guindaste, tocando obra, tocando obra, tocando obra. Gastaram demais. E se endividaram. Criaram um estado de bem-estar social que tem o seu custo. O caso da Grécia é típico. A Grécia, o Brasil tem dificuldades com as suas contas internas porque compromete quase 60% do seu PIB, corresponde ao montante do que deve. Está dentro do limite que a União Europeia estabeleceu para si. A Grécia foi a 130. E os gregos acham que para manter o Estado deles com o ritmo de gasto que tem, com os benefícios que concede, etc. e tal, a poupança internacional tem que custear isso para eles, Milton. Mas que obrigação que os investidores internacionais têm de continuar mantendo a Grécia com o seu padrão. Cada país, né, tem que gerir responsavelmente as suas contas. Bom, isso aconteceu na Grécia, um pouquinho menos, mas fortemente na Itália, na Espanha, Portugal e na Irlanda. Se endividaram muito mais do que poderiam pagar. A poupança internacional, os fundos de pensão do mundo inteiro, não tem por que custear isso. Então, assim, é como na casa da gente, se a gente gastou demais, criou um problema sério. Então, que nos valha isso. Eu assisti uma declaração preocupante do governador Tarso Genro antes de viajar para Cuba, né, uma matéria que está nos jornais, onde ele diz que ele acredita no endividamento positivo. Bom, endividamento positivo, endividamento quase sempre é negativo. Olha aqui, ó, tem mais uma obra do Dr. Percival Pugina, né, mais um livro que eu estou recomendando aqui, As Crônicas do Totalitarismo. Meu Deus do céu, hein? Totalitarismo, Totalitarismo é um negócio tão ruim que eu até tenho dificuldade, às vezes, de pronunciar. E é uma obra interessante também, com vários artigos aqui, né? Que foram escritos. Nós caminhamos aí 2012 e caminhamos para 2014. Aí tem Copa do Mundo, tem Olimpíadas, enfim. Lhe preocupa o ano de 2014, nós termos simultaneamente Copa do Mundo e eleições? Será que nós vamos perder a atenção mais uma vez da conjuntura política? Uma eleição tão importante que é a eleição presidencial, governadores, deputados federais, estaduais, senadores. A eleição presidencial, essas eleições federais maiores, sempre coincidem com a Copa do Mundo. Desta vez se agrava pelo fato de que a Copa do Mundo é aqui, né? Mas sempre há aquela mistura de clima. Quer dizer, a campanha mesmo, para valer, começa a cair na atenção da opinião pública depois da Copa do Mundo, porque até lá estão pensando na Copa. Os partidos, inclusive, costumam segurar os seus recursos publicitários para essa reta final em função da coincidência de calendário com a Copa do Mundo. O ano de 2014 tem essa frequência quadrienal das nossas eleições, cria a cada 4 anos no país um clima meio de fim de mundo, que nunca se sabe o que vai dar. Se acontece que as pesquisas eleitorais encaminham uma vitória fácil de alguém, é uma coisa, mas se há uma disputa, normalmente sobe o dólar, caem as bolsas, cria-se uma expectativa de um grau muito grande de incerteza. Agora, no Brasil, desculpa lhe interromper, nós estamos sem esse problema, porque não tem oposição, né? Bom, e não tem nome da oposição, né? Nós temos um grau de incerteza que não tivemos nas 2 últimas eleições, né? Teve na primeira do Lula, não teve na segunda e não teve agora, né? Mas pode se reproduzir lá na frente. O senhor tem dúvida? Porque eu vejo um desenho, eu quero dizer o seguinte, eu não sou muito otimista em relação ao nosso horizonte de curto prazo aqui no Brasil. O senhor tem dúvida de 2014, que o presidente da República será reeleita a presidente Dilma,
ou o que será o presidente Lula, eu não tenho dúvida nenhuma. Depende, porque nós não temos nomes de oposição. Depende da economia. Depende da economia. É o único fator que pode determinar. Eu não estou torcendo contra, hein? Vou deixar bem claro. Né? Mas eu vislumbro um ano de 2012 complicado. O ano de 2013 é que vai nos permitir avaliar um pouco melhor o que vai ser o ano seguinte. Eu acho que esse ano que vem aí vai ser um ano atrapalhado para a economia mundial. Porque como se criaram milhões de empregos no Brasil, esses milhões de empregos foram criados por circunstâncias internacionais positivas. Né? Ou seja, a economia foi bem, porque pegamos um vento favorável às economias dos países emergentes. Mas se quando começar a desempregar, se houver um surto de desemprego, se o gasto público com as despesas da Copa aumentar, né, e isto acabar produzindo inflação. Então, eu não tenho muita convicção em relação a esse cenário futuro. Fala-se na oposição. A oposição está esmilinguida. A oposição está esmilinguida por uma razão muito simples. Isso tem a ver com totalitarismo. Sempre que tu tens uma concentração muito grande de poderes, isto é antidemocrático. Isto pode se tornar autoritário, isso pode se tornar totalitário. Então é preciso que a sociedade fique atenta. Essa é uma questão grave que nos passa muito batida. Mas saiba, sempre que há concentração muito grande de poder, isso se torna naturalmente autoritário. E para passar do autoritarismo para o totalitarismo é um passo de dedo, é um passinho curto. Ora, a concentração de poderes que hoje se dá em Brasília é uma coisa assustadora para quem... Mas isso é histórico, para quem pensa... Não, mas nunca foi tanto. O Fernando Henrique foi. O Instituto da Reeleição, com tudo. Então, mas isso é recente. Não era tanto assim. Hoje o governo federal maneja 23% do PIB nacional. Como tem o Instituto da Medida Provisória, ele responde por toda a legislação importante do país. O Congresso vota as porcarias lá, assuntos sem relevância. O Poder Legislativo legisla, ele emite lei e entra em vigor, é quase o decreto-lei, né? Que o Congresso depois vai homologar ou não. Como tem uma maioria parlamentar arrasadora, homologa, né? O governo comanda uma máquina administrativa cada vez maior, cada vez mais pesada e cada vez mais poderosa, com mais cargos, com mais recursos para atender demandas e solicitações. O governo controla uma base parlamentar numerosa na base das emendas parlamentares e da distribuição de cargos e favores. Então há uma concentração de poder, que no fim é poder da mesma mão. A maioria parlamentar é poder de quem tem o poder. Serve a quem tem o poder, aprova aquilo que o governo quer. O Poder Judiciário é nomeado pelo presidente da República, né? E ele vem sistematicamente nomeando pessoas alinhadas e afinadas nas mais altas cortes de justiça do país. Os grandes bancos do Brasil são do governo, as grandes contas de publicidade são do governo, os grandes contratos são assinados pelo governo. Quem é que quer ficar longe de um poder desse? Então, o sujeito hoje, para querer aceitar ser oposição no Brasil hoje, é se submeter a pão, água e dificuldades de toda a ordem. Então, a oposição está minguando. Isso é concentração de poder, isso é autoritarismo, leva ao autoritarismo e estamos a um passo do totalitarismo. Olha, lamentavelmente, nosso tempo está chegando ao final. Mas assim, 52 minutos, já estourei o tempo, 55 minutos. Vamos ter que marcar uma nova entrevista aí daqui a alguns dias para aprofundar mais essas questões que são importantes. Quero agradecer mais uma vez a sua presença. Sucesso em 2012. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite, pode contar comigo. Bom trabalho, um bom ano para ti e para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Conversei com o escritor e arquiteto Percival Pugino. Ver o programa como é bom, o tempo voa. Passou rápido. Ponto de Vista fica por aqui, convidando você, telespectador, para que continue ligado conosco no seu canal 16 TV Assembleia. Mais uma vez, desejando um feliz 2012 para vocês nesse primeiro dia, né? 1º de janeiro
de 2012. Eu volto com novos entrevistados. Até lá!